Você já sentiu que seus pensamentos estão fora de controle? Que sua mente é um campo de batalha invisível, onde cada ideia parece te puxar para longe da paz que você tanto busca? Poucos percebem que existe um caminho direto, profundo e silencioso, que Deus usa para purificar cada cantinho da mente. Um caminho que Andrew Murray descreveu com detalhes em seus escritos sobre oração fervorosa e intimidade com Deus. Não é sobre esforço humano ou força de vontade, mas sobre permitir que o Espírito Santo entre em cada pensamento, transformando o caos mental em clareza cristalina. Imagine seus pensamentos mais confusos, sendo tocados por uma presença silenciosa e poderosa. Uma presença que dissolve padrões antigos, trazendo ordem onde antes havia desordem. É isso que muitos nunca entendem, que a oração verdadeira não é apenas pedir, mas permitir que Deus reescreva sua mente de dentro para fora, de forma sutil, mas inescapável. O que você pensa e sente agora é apenas a superfície. Há uma dimensão oculta, onde sua mente pode ser limpa e restaurada em níveis que você nem imaginava. Andrew Murray chamaria isso de uma vida devocional que toca a alma, uma entrega que vai além do superficial e se enraiza na essência do Espírito Santo. Poucos ousam buscar essa profundidade porque ela exige renúncia, humildade cristã e coragem para se despir de velhos hábitos mentais. Mas quem pratica relata mudanças significativas. Pensamentos que antes pareciam dominantes, agora se dissolvem diante da presença de Deus, revelando uma clareza interna que transforma decisões, emoções e reações instantaneamente. Essa limpeza não é mágica, não é esforço humano, é rendição. É abrir a porta para que Deus faça o que você não consegue fazer sozinho. Agora, respire fundo e sinta. Cada pensamento que vem à sua mente, cada julgamento ou medo pode ser tocado, purificado e renovado. E antes de continuar, escreva nos comentários: Deus está purificando minha mente agora. Faça isso e permita que essa afirmação se torne a chave que ativa o processo de transformação profunda. Se você sente uma tensão interna, uma luta mental constante, saiba que é o ponto exato onde a purificação começa. Murray nos lembra que a oração fervorosa é mais do que palavras. É uma prática diária de entrega, onde a vida interior encontra a mão do Espírito Santo guiando cada instante. Ao meditar nessa verdade, você começa a perceber padrões inconscientes que moldam suas decisões sem que você perceba e que podem ser suavemente transformados pela presença divina. Feche os olhos por um instante e sinta essa presença circulando pelo seu corpo, começando pela cabeça, dissolvendo pensamentos repetitivos e inúteis, descendo pelo peito, libertando emoções presas, até alcançar cada célula do seu ser. Andrew Murray escreveu que a intimidade com Deus não é um conceito distante, mas uma prática concreta de vida devocional, onde cada pensamento é levado à luz da oração, onde cada preocupação encontra descanso no espírito. Imagine agora que cada memória dolorosa, cada dúvida persistente, cada crítica interna está sendo envolvida em uma luz suave, purificada e transformada. Essa é a prática da vida interior, da consagração diária, onde a santidade cristã não é um ideal abstrato, mas uma experiência viva. Você pode aplicar ainda hoje. Escolha um pensamento que mais te incomoda, feche os olhos e silencie a mente. Permita que a presença de Deus penetre nesse pensamento. Observe-o sem julgamento e sinta a transformação acontecendo. Não subestime a força da oração silenciosa. É nela que o impossível se torna tangível, onde a mente se alinha ao coração de Deus e cada pensamento encontra sua ordem natural. Muitas pessoas relatam que, após dias de prática consistente, sentem uma clareza mental antes inimaginável, uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da presença interior que se torna cada vez mais intensa.
É como se um rio de luz passasse por dentro da mente, levando embora o que é inútil e deixando somente o que é verdadeiro e puro. Murray chamaria isso de vida crucificada. Uma entrega total que transforma cada reação, cada decisão e cada emoção em algo alinhado com a vontade divina. Ao fazer isso, você percebe que não precisa lutar contra os pensamentos. Eles se transformam sozinhos, à medida que a presença de Deus se torna constante, silenciosa e poderosa. Cada instante de oração, cada suspiro de rendição, ativa um campo de transformação invisível, mas altamente real, que muda a forma como você percebe a vida. É um processo que se acumula, que não é imediato, mas que gera resultados profundos. Maior paciência, clareza nas decisões, força emocional e espiritual que antes parecia impossível. A beleza dessa prática é que ela pode ser aplicada em qualquer momento, durante um trajeto, uma pausa no trabalho, ou mesmo em frente ao espelho. Basta trazer a mente para a presença divina, entregando pensamentos e permitindo que Deus faça seu trabalho. Andrew Murray enfatiza que a chave não é o tempo gasto, mas a qualidade da entrega, a intensidade da presença, a sinceridade da busca e a humildade do coração. Sinta agora. Cada pensamento repetitivo ou negativo, cada preocupação que te persegue, pode ser transformado em compreensão, paz e insight. É como limpar uma janela suja. Primeiro você percebe a sujeira, depois aplica a solução, e lentamente tudo se torna claro e luminoso. Imagine aplicar isso diariamente e perceber que sua mente começa a reagir de maneira diferente, mais calma, mais alinhada, mais sensível à voz do Espírito. A oração profunda, a vida devocional e a entrega total não são apenas conceitos, são instrumentos que reconfiguram sua mente, moldam suas emoções e abrem portas invisíveis para insights que antes pareciam inacessíveis. Cada prática, mesmo que breve, cria um efeito acumulativo, como sementes plantadas que, regadas pela presença divina, florescem em clareza, paz e direção espiritual. E agora, enquanto você sente essa transformação começando, permita que sua mente visualize cada pensamento sendo tocado, purificado, alinhado à verdade, sem esforço humano, apenas rendição. Murray nos lembra que a intimidade com Deus é feita de pequenos atos de fé, repetidos diariamente, e que cada pensamento entregue é uma oração silenciosa que move o céu. Você está sentindo isso? Cada momento de presença é uma oportunidade para limpar a mente. Cada respiração consciente é um passo para a clareza. Cada entrega é um ritual de purificação espiritual. Essa prática não é para terminar, mas para se aprofundar, cada dia mais, cada instante mais, pois a mente humana é vasta e sempre haverá novas camadas a serem tocadas e transformadas. Então, respire e sinta o fluxo da presença divina circulando por cada pensamento, lembrando-se de que a oração não é apenas pedir, mas permitir, entregar, abrir espaço para que Deus reescreva seu mundo interior. E enquanto você sente essa limpeza começando, imagine agora que cada pensamento purificado cria espaço para algo maior, algo que ainda não foi revelado, algo que só será percebido à medida que você continuar nesse caminho de entrega, intimidade e oração profunda, onde Andrew Murray nos guia silenciosamente, mostrando que cada passo, cada instante, cada pensamento entregue é uma porta para dimensões de consciência que antes pareciam inacessíveis. Você já percebeu que a mente humana é como um rio que corre constantemente, carregando folhas, galhos e sedimentos, sem que você consiga controlar? Andrew Murray nos ensina que, na vida devocional, não se trata de tentar limpar o rio com força, mas de permitir que a fonte pura do Espírito Santo lave cada correnteza, dissolvendo o que é inútil, trazendo clareza e frescor invisível. Cada pensamento repetitivo, cada julgamento silencioso ou dúvida persistente
quando tocado pela presença divina, começa a perder seu peso. É como se o céu penetrasse na mente e reorganizasse cada fluxo mental, revelando padrões que antes estavam escondidos, mas que sempre influenciaram suas decisões. Você já sentiu que, por mais que tente, não consegue afastar certas ideias? Isso não é fracasso. É apenas o ponto de partida para que algo mais profundo aconteça. Murray revela que a vida interior se constrói nesse processo de entrega diária, onde a oração fervorosa não é uma técnica, mas uma conversa viva, uma abertura que permite que a luz divina penetre em áreas onde a mente humana não alcança sozinha. Imagine que cada pensamento negativo ou confuso é uma porta. Ao invés de forçar a abertura, você permite que a chave certa venha do alto. Sinta agora a diferença. Pensamentos que antes pareciam dominantes começam a se mover, como se estivessem sendo guiados por mãos invisíveis. Essa não é magia, mas presença real, tangível para quem se entrega com sinceridade. Ao perceber que cada entrega cria espaço para insights, você sente que algo maior está sendo ativado dentro de você. Não é sobre mudar a mente com esforço, mas sobre permitir que a mente seja transformada de dentro para fora, passo a passo, pensamento a pensamento, instante a instante. E mesmo quando dúvidas surgem, essa prática silenciosa continua atuando, como uma força que não se vê, mas se sente e que gradualmente reorganiza toda a sua vida interior. Experimente fechar os olhos e observar a mente como um céu noturno. Cada estrela é um pensamento que antes parecia disperso, mas agora começa a brilhar com clareza. A oração profunda e a vida devocional não são para aqueles que têm tempo de sobra. São para quem está disposto a sentir a presença de Deus em cada momento, mesmo no silêncio da rotina. Cada prática diária cria microtransformações que, acumuladas, geram uma mente serena, uma percepção refinada e uma conexão mais intensa com o espírito. Murray nos lembra que não existe velocidade nesse processo, mas consistência e abertura, pois o espírito atua segundo princípios invisíveis, reconfigurando a mente de acordo com a vontade divina. Imagine que cada pensamento entregue é uma semente lançada em terra fértil. Você não vê imediatamente o crescimento, mas sabe que a vida está sendo transformada. A diferença entre esforço humano e entrega divina é que na entrega, a mente não luta, não se cansa. Ela se reorganiza, absorve luz e clareza. Experimente isso agora. Pegue um pensamento insistente, um medo ou dúvida, e silencie a mente por alguns instantes, permitindo que a presença divina toque cada detalhe, dissolvendo o que não serve e ampliando o que é verdadeiro. Essa prática é contínua, invisível, mas altamente perceptível para quem se dedica, e cada instante de entrega cria novos canais de entendimento, novas perspectivas sobre a vida, novas respostas que antes pareciam inacessíveis. Ao aplicar isso diariamente, você percebe que sua mente começa a reagir de forma diferente. Escolhas se tornam mais conscientes, emoções mais equilibradas, decisões mais alinhadas. Andrew Murray nos ensina que a vida interior não é estática. Ela se manifesta no cotidiano, em cada oração, em cada instante de atenção plena, em cada entrega silenciosa. E mesmo que você não veja mudanças imediatas, saiba que cada pensamento tocado pela presença divina é um passo em direção a uma clareza que transforma toda a percepção da realidade. A prática constante revela que a purificação mental não é apenas para momentos de oração formal, mas para cada interação, cada desafio, cada emoção que surge. Sinta agora essa diferença. A mente começa a se organizar por dentro, cada ideia ganha seu lugar, cada sentimento encontra seu fluxo natural, e você passa a perceber que não precisa forçar nada, apenas entregar. Murray enfatiza que essa entrega não é passiva, é ativa na medida em que a consciência permite, observa e abre espaço para a ação do espírito. Experimente a respiração consciente como porta de entrada. Inspire,
Imagine cada pensamento sendo tocado pela luz divina. Expire e observe-o transformando-se, dissolvendo-se suavemente, abrindo espaço para a paz. Quanto mais você pratica, mais rápido sua mente aprende a reconhecer quais pensamentos precisam de atenção e quais podem ser deixados fluir. Essa é a essência da vida devocional. Não controlar, mas permitir. Não lutar, mas entregar. Não julgar, mas observar e deixar que a presença de Deus faça o trabalho invisível. Cada instante de entrega, mesmo breve, cria uma continuidade interna, onde a mente se torna receptiva, os pensamentos se tornam claros e a presença se torna mais perceptível. Agora reflita. Se cada pensamento que você entrega é transformado, o que poderia surgir na sua vida se você realmente incorporasse isso todos os dias, em cada momento de atenção? E se essa prática revelar não apenas clareza mental, mas novos insights sobre decisões, relacionamentos e propósito? O que aconteceria se você pudesse manter essa mente limpa, mesmo diante de desafios e pressões externas? Imagine que cada entrega abre uma porta para algo que ainda não foi revelado, algo que só se torna perceptível à medida que você continua a praticar, e que cada passo dessa entrega ativa um movimento profundo de transformação interna que ninguém mais pode fazer por você. E ao perceber isso, você sente que a mente não é apenas uma ferramenta, mas um campo vivo, um espaço sagrado onde cada pensamento entregue cria possibilidades infinitas de percepção e crescimento. Então, enquanto você sente essa transformação sutil acontecendo, pergunte a si mesmo: quais pensamentos hoje estão prontos para serem tocados? Quais áreas da mente ainda resistem à entrega e por quê? E se cada resistência for justamente a oportunidade para descobrir algo que você nunca percebeu sobre si mesmo, cada instante de consciência pode ser o portal para essa descoberta. E cada entrega, mesmo silenciosa, se torna a chave para um processo que não tem fim, apenas expansão contínua. E se você começar agora sentindo a presença em cada pensamento, o que poderia surgir amanhã, depois de uma semana, depois de um mês? Você está pronto para observar e permitir, sem pressa, sem esforço, apenas presença e entrega? Porque a mente que aprende a ser tocada dessa forma nunca mais será a mesma. E cada passo que você dá nessa prática revela novos horizontes que antes eram invisíveis, mas que agora começam a se abrir lentamente diante de você, convidando-o a continuar explorando, sentindo e vivendo essa transformação profunda, sem fim e em constante expansão. Você já percebeu que a mente humana tende a se prender ao que é familiar, mesmo que seja prejudicial, e que essa familiaridade cria uma espécie de prisão invisível? Andrew Murray nos conduz a uma visão diferente. A purificação dos pensamentos não acontece com força, mas com atenção plena à presença de Deus, permitindo que cada ideia seja examinada e transformada suavemente. Imagine perceber que o que você julgava impossível de mudar, na verdade, pode ser tocado e rearranjado de forma invisível, quase imperceptível, mas eficaz. Cada padrão mental, cada sensação de ansiedade ou medo, pode ser levado à luz da oração profunda, como se uma mão invisível removesse camadas de sujeira acumulada ao longo dos anos. Não se trata de uma técnica, mas de um processo de rendição, de entrega diária, onde você aprende a não lutar contra a mente, mas a criar espaço para que Deus atue. Cada pensamento que parecia insistente e pesado começa a se mover com naturalidade, dissolvendo barreiras internas que você nem sabia que existiam. Murray nos ensina que a verdadeira vida devocional é essa dança silenciosa entre entrega e transformação, onde a mente se abre sem resistência, como uma flor que se inclina ao sol. Quando você permite que isso aconteça, percebe que a limpeza mental não exige esforço humano, apenas consciência e presença, e que cada entrega se transforma em clareza. Imagine se cada memória antiga,
cada preocupação que você carregou por anos pudesse ser suavemente transformada pelo toque do Espírito Santo, liberando energia para novos pensamentos e novas percepções. Essa prática exige consistência, mas não esforço, paciência, mas não pressão, observação, mas não julgamento. A cada instante de entrega, você cria uma abertura interna que ativa percepções mais profundas, conectando mente e coração à sabedoria divina. É nessa experiência que a oração de consagração diária se revela poderosa, pois não é apenas pedir ou falar, mas permitir que a mente seja tocada, reorganizada e purificada em níveis que você nem imaginava. Experimente agora. Escolha um pensamento repetitivo, observe-o sem lutar e silencie a mente, permitindo que a presença divina o toque. Perceba que, à medida que você observa, o pensamento começa a perder seu peso, sua insistência, e abre espaço para clareza e entendimento. Murray descreve esse processo como uma entrega contínua, onde cada pensamento, mesmo que simples ou aparentemente trivial, pode ser uma porta para a transformação interna. O segredo está em perceber que a mudança não vem da força de vontade, mas da rendição consciente, do ato de permitir que Deus toque cada recanto da mente. É como se cada entrega silenciosa fosse uma oração secreta, eficaz, invisível, mas que move a alma e reorganiza a mente. Sinta agora a diferença. Cada momento de presença consciente, cada suspiro de entrega, cria um efeito acumulativo que reorganiza pensamentos, dissolve medos e revela caminhos antes ocultos. Você percebe que, quando a mente está limpa, a vida parece fluir de forma mais natural, decisões se tornam mais claras e emoções se equilibram de maneira quase automática. Essa não é uma experiência mística distante, é prática diária, acessível a qualquer um que esteja disposto a observar, entregar e sentir a presença. Quanto mais você pratica, mais percebe que a purificação mental não é um evento, mas um processo contínuo, silencioso, mas profundamente transformador. Cada instante de entrega cria micromudanças que se somam, abrindo canais internos que antes estavam bloqueados por padrões inconscientes herdados e permitindo que novos pensamentos floresçam com naturalidade. Imagine que cada respiração consciente seja uma ferramenta, uma porta para que a presença divina alcance cada pensamento, dissolvendo o que não serve e fortalecendo o que é verdadeiro. Murray enfatiza que a verdadeira oração não se limita a palavras. Ela é experiência viva, interação contínua com o Espírito, onde cada entrega ativa uma mudança invisível, mas palpável na mente e no coração. Ao permitir que isso aconteça, você começa a perceber que cada pensamento, mesmo os que parecem negativos ou confusos, contém potencial para revelar insights, clareza e direção quando tocado pela presença de Deus. Experimente sentir isso agora. Visualize cada pensamento sendo envolvido por uma luz suave, transformando-se em compreensão, discernimento e paz interior. É nesse espaço que a mente se reorganiza sem esforço, e você começa a perceber que o que antes parecia resistência é, na verdade, oportunidade para expansão e clareza. Cada entrega cria um movimento sutil, mas contínuo, onde a mente aprende a se libertar da insistência e da repetição, abrindo espaço para criatividade, discernimento e paz. A prática diária transforma cada instante de atenção em um ritual silencioso de purificação, onde pensamentos, emoções e decisões são tocados, limpos e reorganizados. Imagine aplicar isso durante atividades simples, como caminhar, trabalhar ou até mesmo enquanto espera. Cada momento pode se tornar oportunidade para entrega consciente e purificação. Quanto mais você percebe, mais aprende que não há limitação para o alcance desse processo. Cada pensamento é uma porta e cada entrega é uma chave.
Murray nos lembra que a verdadeira vida devocional é feita desses pequenos atos, repetidos e conscientes, que abrem dimensões de percepção e conexão que antes pareciam inacessíveis. E se você pudesse perceber em cada instante pensamentos sendo transformados, liberando espaço para sabedoria, discernimento e presença, como seria sentir que a mente se torna um campo fértil para a ação divina? Você está pronto para perceber que cada resistência, cada pensamento insistente, é apenas um convite para entregar e transformar? O que surgiria se cada instante de atenção consciente revelasse um novo nível de clareza, revelando caminhos que antes estavam ocultos? E se a prática diária mostrasse não apenas uma mente mais clara, mas uma percepção profunda da vida e de suas decisões, de forma que você nunca mais veja os pensamentos do mesmo jeito? Cada entrega é um passo invisível, mas real, em direção a uma mente ordenada, uma vida mais plena. E cada instante se torna oportunidade para continuar explorando, sentindo e expandindo essa transformação interna, criando um movimento que se perpetua e nunca para, mesmo quando você menos percebe. A cada instante que você se permitiu mergulhar nesse espaço de presença e rendição, começou a perceber o que antes era invisível. A mente não é apenas um campo de pensamentos desconexos, mas um espaço sagrado onde a presença de Deus pode atuar silenciosa e poderosamente. Sentiu como cada tensão, cada dúvida, cada memória insistente começou a se dissolver ao toque de algo maior, algo que não se força, mas se permite. Essa experiência revela que a verdadeira purificação mental não é uma batalha, mas uma dança sutil entre entrega e presença, onde a alma aprende a reconhecer a voz que sempre esteve escondida por trás do ruído cotidiano. O que parecia inatingível agora se torna tangível. Clareza, leveza e uma conexão interior profunda, lembrando que a vida devocional é prática viva, respiração consciente, atenção plena e rendição contínua. Se essa vivência tocou seu coração e ativou algo profundo, escreva nos comentários: "Minha mente se rende à presença divina." Essa frase não é apenas palavras, é uma semente que conecta seu espírito a um campo de transformação invisível e poderoso. Um espaço onde cada entrega mental reverbera, amplifica e transforma. Ao declarar isso, você não apenas confirma sua intenção, mas cria uma ponte entre o mundo visível e o espiritual, permitindo que cada pensamento que você entrega seja purificado e reorganizado em alinhamento com a vontade divina. Cada instante de prática consciente, cada momento de entrega, abre novas portas de percepção, revelando camadas de clareza e compreensão que antes pareciam impossíveis de acessar. Se esta mensagem encontrou você no tempo certo, talvez faça parte de um campo de almas chamadas a viver a intimidade real com Deus. Inscreva-se e permaneça neste espaço de presença contínua, onde a vida interior se aprofunda, os pensamentos se alinham à verdade e a experiência espiritual se expande sem limites. Gratidão por estar aqui. Que o Espírito continue a guiar cada pensamento, cada entrega e cada instante de sua jornada interior, despertando camadas de consciência que transformam não apenas a mente, mas toda a vida em uma experiência de presença viva e contínua.